Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o lixo e como que ele pode ser um agente muito poluente para o ambiente, tanto para o solo quanto para a atmosfera e também para o curso d'água. Então acompanhem com a Pro a partir da página 272. E no decorrer do capítulo, quando nos depararmos com atividades, nós também faremos atividade nesse mesmo vídeo, tá bom? Então abre a apostila e acompanhem com a Pro. O destino do lixo é um grande desafio, né, para todas as cidades e também por conta da grande extensão do nosso país, nós conseguimos ter a coleta de lixo devidamente. Todo lixo gerado, ele precisa ser tratado de uma forma correta para que ele não fique acumulado e esse seu acúmulo também não cause danos no meio ambiente, ou se causar, que cause o mínimo dano para o meio ambiente. Então, existem alguns tipos de lixo que são diferentes e cada um deve ser destinado a um lugar específico. Tem aquela coleta seletiva que nós fazemos de resíduos plástico, papel, metais, vidros, mas tem aquele lixo que é orgânico. E o lixo orgânico, ele também deve ser separado de forma que ele possa diminuir o seu impacto no ambiente. A gente vai falar mais pra frente. Então, nem todo resíduo ele é tratado da mesma forma. Tem resíduo que ele é mais perigoso que o outro. Por exemplo, todos os resíduos hospitalares, eles são chamados de lixo mesmo. Eles precisam ser incinerados em locais adequados para que também esses gases não vão para a atmosfera e não poluam o meio ambiente. Então, eles precisam causar o menos possível de danos para o ambiente, então precisa ser tratado de forma devida. Qualquer um dos resíduos. No nosso país, ainda é muito comum a gente encontrar os lixões, que são aqueles lixões a céu aberto. Nesse local, o lixo ele vai sendo jogado sem ter separação, todo o lixo que a gente vai acumulando vai sendo jogado, lançado nesses lixões, e por ele ser a céu aberto, esse material ele vai sofrer degradação, né? Sem contar que ele vai acabar poluindo o solo, poluindo os lençóis freáticos e polui inclusive o ar por conta dos gases que a decomposição da matéria orgânica ela lança na atmosfera. Nesses lixões também a gente não tem controle de entrada de animais, contra a entrada de pessoas, então as pessoas elas acabam se cortando, tendo contato com resíduos tóxicos, com metais pesados, pode encontrar ali lixo, por exemplo, de agulhas, podem acabar se cortando, se infectando com algum tipo de bactéria, vírus. Então não tem nenhum tipo de preparo para o solo, não tem nenhum tipo de segurança para ninguém. Inclusive que esses locais a céu aberto, esses lixões a céu aberto, ele também vai atrair insetos vetores de doenças, vai atrair também roedores que vão transmitir doenças e isso causa diversos danos para a população. Já os aterros sanitários eles são diferentes dos lixões porque eles são locais que foram planejados para ser o destino final de rejeitos sólidos que foram gerados pela sociedade. Então, nesse local, há um preparo do solo, vai ser impermeabilizado a área com uma camada de argila e outros materiais também que vão ser colocados para impermeabilizar o solo. Além também de ter uma construção de dutos, né, para coletar aí os líquidos que são gerados através da decomposição da matéria orgânica que tem no lixo e também dos gases que são gerados através da decomposição, que são gases também tóxicos para o ambiente. Então essa área, né, dos aterros sanitários, ela é uma área cercada, ela é uma área projetada. Não tem entrada de animais, não tem entrada de pessoas que não devem entrar, somente os funcionários, né, aqueles que são controlados. Alguns dos lixos que chegam no aterro sanitário, eles podem ser selecionados também caso tenha algum tipo de resíduo que possa ser reaproveitável, como os recicláveis. E aí, de tempos em tempos, o lixo depositado ele vai ser recoberto por mais uma camada de solo, impermeabilizado novamente para que ele não fique exposto. Então, de tempos em tempos, eles vão cobrindo esse local. Então, o aterro sanitário, inclusive, ele tem um tempo de vida, né? Ele não é eterno, porque ele vai ter um seu limite depois. Aí eles vão ter que abrir mais locais para fazer mais depósitos de resíduos. Então diminui-se o que? A proliferação de insetos e a disseminação de doenças no local. Ele é um local mais apropriado para o destino final do lixo. Uma vez que chega o lixo nos aterros sanitários, ele vai passar por decomposição, porque isso daí não temos como controlar. A ação dos agentes decompositores é natural. E esse processo
Vai depender muito de que tipo de resíduo que tem, né? Quais são os processos físicos e químicos e biológicos daquele local, do tipo de resíduo que está lá no lixo. Então ele vai ser decomposto, né? Ele vai chegar a uma completa decomposição depois de um tempo. E nesses processos de decomposição, a gente sabe que formam-se dois subprodutos, que eles são coletados e tratados no aterro sanitário, coisa que no lixão não se tem esse tipo de cuidado. Então a produção de gás metano e a produção de um líquido chamado chorume. Então olha como que é o aterro sanitário. Ele é um local, né, já preparado para isso, para ele receber, ele é impermeabilizado, o lixo chega, depois ele é coberto. Tem uns dutos aqui embaixo que eles são para coletar o chorume chega aqui para tratamento, né? E também os gases, eles vão ser coletados em dutos também para serem tratados, esse gás metano não vir para a atmosfera para prejudicar a atmosfera, porque o gás metano ele é um gás de efeito estufa. Então, uma grande quantidade na atmosfera seria muito ruim para a questão da intensificação do efeito estufa e, consequentemente, aquecimento global. Vamos falar sobre o chorume, que é um desses subprodutos que é lançado aí através da decomposição. Nos aterros, o lixo passa por essas transformações, por essas decomposições e libera esses líquidos que são gerados, eles vão percolando o rejeito sólido. O que é isso? Eles vão passando, esse líquido vai passando pelo meio e vai agregando esses resíduos que estão no meio e vão levando. Então, eles arrastam outras substâncias até o fundo do aterro sanitário. Além desses resíduos líquidos, né, que é o chorume, a água da chuva também faz esse papel de arrastar os rejeitos, algumas substâncias, ali até o fundo do aterro. Esse líquido, resultante dessa decomposição do lixo d'água, que extrai mais poluentes, é chorume. Então, todo esse líquido, esse chorume, quando vai carregando esses poluentes, esses resíduos, esses materiais, eles vão formar o que a gente chama de chorume. Ele não tem uma composição fixa. Ele é um líquido de diversas naturezas. Então, é importante que haja esse tratamento de impermeabilização justamente por isso, porque impermeabilizar o solo antes de colocar o lixo lá faz com que esse líquido ele não adentre no solo e não chegue nos lençóis freáticos ou nos cursos de água. Então, como se faz a formação do chorume de forma natural, esse líquido que é escuro e tem um cheiro muito forte, ele tem muita matéria orgânica, então ele precisa ser carregado de forma que ele vá chegar em dutos, em locais que vão drenar esse líquido para que ele seja tratado. Porque se ele chega no solo não impermeabilizado, se ele chega nos rios, ou então se ele chega pela penetração aí com a água da chuva nos lençóis freáticos, por ele ter bastante matéria orgânica na sua composição, diversos poluentes que tinham no lixo e também tem nesse chorume, ele vai causar contaminações no solo, no lençol freático, no rio e também até na atmosfera. Então a contaminação, né, e a inutilização de uma grande quantidade de água pode ser causado por conta do chorume. Então, pode intoxicar toda a cadeia alimentar, pode chegar nas pessoas e intoxicar pessoas também por conta desse líquido que é resultado de decomposição da matéria orgânica que nós lançamos nos nossos resíduos. Além também de impermeabilizar o solo, o aterro ele tem também os sistemas de drenagem que coletam esse chorume para que ele seja tratado, porque também não adianta drenar e não tratá-lo e lançá-lo de qualquer forma na natureza, ou então deixá-lo evaporar. Ele precisa ser tratado para que esse líquido ele seja menos tóxico, menos nocivo possível. Então aqui tem um exemplo, né, do escoamento de chorume no solo, obviamente que é um solo que não tem tratamento nenhum, não é um solo que foi preparado para o lixo, embora a gente possa ver que aqui tem bastante resíduos que foram lançados de forma indevida. Do que é feito esse chorume? Na verdade, ele não tem uma composição fixa, né? Ele não tem um formato certinho. Varia muito com o tipo de lixo que foi depositado no aterro sanitário e com o tempo passado para essa decomposição. No começo, a matéria orgânica ela vai ser decomposta para micro-organismos que usam oxigênio, que são os aeróbicos, e também para micro-organismos anaeróbicos. Depois,
de algum tempo, algumas propriedades do chorume vão sendo modificadas, como a temperatura dele e o pH vai se alterando, e a capacidade também dele percolar, né, com as substâncias ao seu redor também pode ir aumentando por conta também da viscosidade desse líquido. Olha só que no processo de decomposição o lixo ele é bem complexo, né? Então o chorume gerado ele pode variar muito de aterro para aterro, de acordo com a sua idade também, de tanto quanto tempo já que o aterro está ali recebendo resíduos. Nessa tabela tem alguns íons que podem estar presentes na composição do chorume. Então a gente tem íons de origem de matéria orgânica em entulhos de construção, outros aqui também de material orgânico, alguns, né, de material eletrônico, latas e tampas de garrafa. Aqui a gente tem de pilhas, de lâmpadas, o manganês, o mercúrio, o níquel, o cádmio, o chumbo de baterias recarregáveis tanto de celular quanto de automóveis, o alumínio das latas, dos utensílios domésticos, dos cosméticos, de embalagens que a gente usa que tem essa parte laminada, cloro, bromo, prata, dos tubos de PVC e negativos de fotografia, aí tem o arsênio, tem um monte de íons que vão ter diversas origens. Aqui é de embalagens de tintas e solventes orgânicos, que são resíduos que são lançados o tempo todo nos nossos lixos e chegam no aterro sanitário. Então a composição ela pode ser bem variada e depende muito do lixo que é jogado nesse aterro. Agora, então, nós vamos fazer a análise dos gráficos dessas atividades da página 273 para a gente continuar. Então, abre o caderno e escreve aí atividades da página 273. Analise os gráficos a seguir e busque compreender um pouco sobre o gerenciamento do lixo no Brasil. Utilize-as para responder as questões 1 e 2, respectivamente. Municípios que dispõem seus resíduos em aterros sanitários. Então, a gente tem 2.215 municípios com aterro sanitário e 3.355 municípios que usam lixo e aterro controlado. Na página seguinte, municípios que possuem coleta seletiva, levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2014. Então, a gente tem, sem coleta seletiva, 43,90%. Com coleta seletiva, a gente tem 1.320 municípios e 1.805 municípios sem informações declaradas. Então, a gente tem mais municípios que não têm a coleta seletiva do que aqueles que possuem a coleta seletiva. Então, você aprendeu sobre a diferença entre lixão e aterro sanitário. Uma terceira opção ainda possível são os chamados aterros controlados. Estes normalmente são antigos lixões em que se tomam algumas providências para tentar diminuir os impactos ambientais, como coleta e recirculação do chorume, cobertura do lixo depositado, coleta do gás metano. Discuta com as pessoas ao seu redor, porque não podemos estar em grupos, quais riscos ainda estão envolvidos em um aterro controlado e quais riscos são diminuídos. Em seguida, observando o primeiro gráfico, compare as porcentagens apresentadas. Nos aterros que são controlados, não teve um solo impermeabilizado, então ainda há risco de contaminação do lençol freático. Recircular o chorume diminui em parte o quê? A sua penetração no solo. Coletar o gás metano diminui o risco em relação à poluição atmosférica por esse gás. E cobrir o lixo reduz a chance do quê? Da proliferação de animais que possam disseminar doenças. Já tem mais municípios com destinos impróprios, que são aterros controlados e lixões, que aterros sanitários propriamente ditos. Mas quando se analisa por população, vemos que a maioria da população apresenta destino próprio para os resíduos. Isso mostra que os grandes municípios com aquela maior densidade demográfica têm destinação correta, cobrindo a maior parte da população. Agora, a atividade 2. Conforme apresentado no segundo gráfico, alguns municípios brasileiros contam com serviço de coleta seletiva. O trabalho que pode ser realizado por uma empresa responsável pela limpeza urbana do município consiste na coleta de materiais potencialmente recicláveis e no posterior transporte para cooperativas de catadores. Aponte duas vantagens da implementação da coleta seletiva em uma determinada região.
Olha, dentro das vantagens que existe com relação a essa coleta seletiva é que a gente pode selecionar papéis, metais, plásticos e vidros e levar para as usinas que fazem reciclagem, que vão revender para as indústrias, e isso diminui um pouco a extração de matéria-prima para novos produtos serem produzidos. Tem também a questão da economia, que pode ajudar esses catadores de lixo que fazem esse tipo de coleta informal, e isso também diminui a quantidade de lixos nos aterros sanitários. B. Verifica-se no gráfico que apenas 23,7% dos municípios brasileiros têm acesso a esse serviço de coleta seletiva. Discuta com seu grupo e apresente cidades, estados ou regiões brasileiras que possivelmente não contam com esse tipo de serviço. Bom, esse é um tipo de resposta mais pessoal, né? Obviamente, porque a gente precisa imaginar que existem muitas cidades, principalmente nas cidades que são bem afastadas dos grandes centros urbanos, que não se tem esse tipo de coleta seletiva. Mas aí fica ao seu critério. Se você já foi também, já viajou para alguma cidade que não tem coleta seletiva, você pode mencionar aí, tá certo? Continuando agora a parte da teoria, nós vamos falar sobre os metais pesados da página 275. Naquela tabela que a gente viu os íons que estão na composição do chorume, a gente vê uma série de íons que são metais, que nós também devemos ter cuidado especial, como o arsênio, o cádmio, o chumbo, o cromo, o níquel e o mercúrio. Eles são conhecidos como metais pesados. Como a gente não tem uma única definição para classificá-los, porque são todos, né, metais, mas eles cada um tem uma classificação na tabela periódica, a gente tem diversos íons com densidades diferentes, com número atômico diferente, e até o grau de toxicidade de cada um é diferente. Então a gente fala que metal pesado é elemento que pode ser tóxico aos organismos vivos, possui uma densidade superior a 5 gramas por centímetro cúbico e são encontrados de forma natural em pequenas quantidades no ambiente. Esses metais eles geram risco ao ambiente por serem muito nocivos aos seres vivos e também para os ecossistemas. E a gente sabe que alguns metais eles podem até não trazer malefícios, mas o problema é o aumento desses metais nas espécies que a gente encontra na natureza, devido ao quê? Ao descarte inadequado de diversos materiais que contêm esses metais pesados, como por exemplo uma pilha, uma bateria de celular. Por isso que elas devem ser descartadas em locais corretos, não no lixo comum. Porque o fenômeno de bioacumulação é quando esses metais pesados, por mais que seja uma pequena porcentagem, entram na cadeia alimentar, vão sendo passadas ao longo dos níveis tróficos e podem causar diversas catástrofes ao longo de todo o ecossistema. Lixo orgânico, ele pode poluir? Será que o lixo orgânico ele é poluente? A decomposição do lixo, né, dessa matéria orgânica, envolve grande quantidade aí de bactérias e micro-organismos que vão agir na decomposição. Eles vão formar outros compostos orgânicos e aí esses compostos orgânicos vão ser decompostos e assim vai. Se uma grande quantidade de matéria orgânica for depositada, por exemplo, no ambiente aquático, como nos aquíferos, isso vai gerar uma proliferação de bactérias e outros micro-organismos também que são decompositores, como as cianobactérias, como também outros fungos, além de também uma grande quantidade de algas que vão consumir esse material. O fitoplâncton, as algas planctônicas, gostam da matéria orgânica e usam também para fazer o seu processo fotossintético. E essa proliferação desses micro-organismos vai desencadear um desequilíbrio natural nesse ambiente. Então, altera inclusive a quantidade de oxigênio disponível na água, pode levar à morte de peixes e outros animais. Então, se for um descarte indevido de matéria orgânica num ambiente em que as pessoas dependem, por exemplo, de um rio, de uma lagoa para atividade pesqueira, isso pode destruir esse ecossistema economicamente, né, e também para a questão da própria subsistência desses povos. O metano, que é gerado nos aterros. No processo de decomposição do lixo, nós vimos que um dos subprodutos é líquido, que é o chorume, e o outro é gasoso, que é o metano. Mas o metano não é o único gás que é produzido aí com a decomposição do lixo nos aterros. Também é formado o dióxido de carbono, que é um gás importante aí de efeito estufa,
amônia, hidrogênio, o gás sulfídrico, nitrogênio e oxigênio. Então, todos esses subprodutos são lançados aí por conta da decomposição que acontece no lixo nos aterros sanitários. Quando se constrói os aterros, é importante que seja feito um sistema de coleta desse subproduto também, que é um gás, e é um gás inflamável, principalmente o metano. Se não tiver um projeto de escape para esses gases, ele pode se acumular no subterrâneo e eventualmente causar explosões. Há um tempo atrás, até um shopping de São Paulo precisou ficar fechado durante um tempo por conta de decisão judicial. É que alguns engenheiros foram observar que foi um shopping que foi construído em cima de um antigo aterro sanitário e não tinha esses dutos, né? E tinha ali pequenos tremores de terra naquele local, justamente por conta dessas pequenas explosões causadas por esse gás que ficou nas camadas internas do subterrâneo. Então, deve ser retirado o excesso desse gás à medida que ele é formado, mas ele não pode ser liberado diretamente na atmosfera porque ele é um gás de efeito estufa. O metano é um gás importante para o efeito estufa. O nome que a gente usa dessa substância gasosa que é feita através da decomposição da matéria orgânica, a gente usa biogás. Então, a maior parte do biogás contém metano na sua composição. Muitos aterros simplesmente coletam esse metano gerado e queimam para evitar a sua liberação na atmosfera, captação e queima do metano. Porém, essa queima a gente sabe também que lança alguns outros gases de efeito estufa também no ambiente e acaba poluindo da mesma forma. Então, uma forma interessante é o quê? Armazenar esse gás e usá-lo para gerar energia elétrica, como se já tem esse tipo de usinas aí de eletricidade por biogás, tá certo? Agora nós vamos fazer as atividades finais da página 277 em diante. O exercício 3 diz assim: os principais destinos do lixo do Brasil são os lixões e os aterros sanitários. Cite as diferenças entre eles. Em um lixão, a área não foi preparada para receber o lixo, então não teve o preparo do solo, a impermeabilização, não se tem coleta de chorume ou gases. Além disso, não tem controle de pessoas que entram nem animais e pode ter uma maior proliferação de doenças porque o lixo não é coberto. Já no aterro sanitário, a gente sabe que tem um preparo, né, e ele é mais controlado, ele tem a captação do chorume e dos gases que são produzidos após a decomposição. 4. Toda a geração e o consequente descarte do lixo podem acarretar sérios problemas ambientais. Quais são os impactos causados ao meio ambiente por um lixão em atividade? Contaminação do solo, das águas, do lençol freático e do ar também, por não haver tratamento e funcionar a céu aberto, que vai também deixar pessoas expostas, possibilitando maior quantidade de doenças. 5. Deseja-se preparar determinada área para se tornar um aterro sanitário. Quais medidas devem ser tomadas para que o descarte do lixo seja realizado corretamente neste local? O solo deve ser impermeabilizado, deve ser construído um sistema de drenagem para coletar adequadamente o chorume e o metano. Além disso, a área deve estar cercada e esse chorume deve ser tratado. O metano ele deve ser queimado ou armazenado para ser reutilizado como combustível. 6. Julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Em um aterro sanitário, animais podem entrar no recinto para se alimentarem do lixo. Falso. Em um lixão não há tratamento da área para evitar a poluição do solo e das águas. Verdadeiro. Em um aterro sanitário, a fase líquida formada na decomposição do lixo é recuperada e tratada. Verdadeiro. Em um lixão, o gás metano formado é coletado e queimado. Falso. 7. A formação do chorume é um dos maiores riscos ambientais dos aterros sanitários e lixões. O que é o chorume? É o produto formado quando um líquido produzido na decomposição do lixo percola várias substâncias, extraindo outras do processo de decomposição do lixo. E também a água da chuva ela pode se infiltrar no local e também formar o chorume e essa percolação. 8. Sobre o chorume são feitas as seguintes afirmações. É um material líquido de composição fixa. Se for produzido em um aterro sanitário, só é tóxico se for oriundo de lixo hospitalar. Sua composição muda com o passar do tempo. Só é necessário tratar o chorume recolhido para remover metais pesados, pois esses são os únicos poluentes contidos nele. É necessário impermeabilizar o solo de um aterro para que o chorume não contamine os lençóis freáticos. Então, está correta
3 e 5. Alternativa D. 9. O perigo causado ao meio ambiente pelos resíduos sólidos se restringe àqueles descartados de maneira incorreta, como em oceanos? Justifique sua resposta. Não. Tem um risco de contaminação mesmo quando o lixo é tratado de maneira correta em aterros sanitários. Por isso que a gente precisa tomar medidas que evite que haja população. Mas com a própria existência, né, dos aterros sanitários, já se tem o perigo de contaminação. 10. São feitas afirmações a respeito da fase gasosa formada durante a decomposição do lixo. Com base em seus conhecimentos, assinale a proposição verdadeira, que está na letra E, que ele é produzido majoritariamente gás metano, responsável pelo efeito estufa. 11. Consulte a tabela presente no subtópico 3.1 deste capítulo, que mostra a origem dos íons de metais pesados presentes no chorume. Sugira alternativas para que tais íons estejam em menor quantidade no chorume, formando a partir do lixo comum. Quando a gente vê essa tabela, a gente pode notar que as substâncias são provenientes de pilhas e baterias. Então, a gente tem que descartar esses materiais em locais de coleta seletiva em local ideal. 12. Uma importante iniciativa que visa solucionar o problema do lixo, principalmente em grandes cidades, é a diminuição da geração de resíduos sólidos. Para isso, uma ação possível de se implementar é a reciclagem de certos materiais. Indique quais materiais podem ser separados do lixo comum para ser reciclados. Plástico, papel, metal, vidro podem ser reciclados. Utilize a tabela a seguir para responder as questões 13 e 14. Ela mostra algumas estimativas de tempo de decomposição para alguns materiais. Esse tempo pode variar de acordo com o ambiente em que se encontra o material. Em alguns casos, não se sabe exatamente qual é esse tempo. Com base nos dados apresentados, identifique e explique por que o problema de descarte de resíduos se tornou tão crítico no último século. A gente vê na tabela que a gente consegue ver que no último século só piorou, né, o problema do lixo por conta da expansão aí da industrialização. Então, eles são gerados em grande quantidade, eles são descartáveis e têm um longo tempo de decomposição, como plástico, a fralda descartável, borracha, embalagem de leite longa-vida. 14. Cite alternativas para que alguns dos componentes listados não sejam alocados em aterros sanitários. Então, não tem uma única resposta, né? Você pode colocar a reutilização de materiais e reduzir o uso de materiais descartáveis, né? Que a gente usa uma vez só. E também a realização de reciclagem. 15. Reflita sobre a geração e o gerenciamento de resíduos. Além dos 4 R's da sustentabilidade, em seguida responda as seguintes perguntas. Que mudança você poderia implementar no seu cotidiano para reduzir a quantidade de lixo gerado em casa? Você pode usar algo que seja reutilizável, comprar produtos com menos embalagem, coleta seletiva. B. Que mudança você poderia sugerir para diminuir a quantidade de lixo gerado nessa escola? Coleta seletiva, coleta de pilhas e baterias para que ele reúna e leve no local adequado. E também a compostagem, por exemplo, na cantina. 16. Se compararmos a idade do planeta Terra avaliada em 4,5 bilhões de anos e com uma pessoa de 45 anos, concluiremos que quando começam a florescer os primeiros vegetais, a Terra já tinha 42 anos. Ela só conviveu com o homem moderno nas últimas 4 horas e há cerca de 1 hora viu-o começar a plantar e a colher. Há menos de 1 minuto recebeu o ruído de máquinas e de indústrias e, conforme denuncia uma ONG de defesa do meio ambiente, foi nesses últimos 60 segundos que se produziu todo o lixo do planeta. O texto, ao estabelecer um paralelo entre a idade da Terra e a de uma pessoa, pretende mostrar que a industrialização tem sido um processo vertiginoso sem precedentes em termos de dano ambiental. 17. Sobre a questão do lixo, assinale o que for correto. Não ocorrem problemas ambientais graves ao se descartarem pilhas no lixo doméstico, desde que em sacos plásticos bem embalados. O metano produzido pela decomposição da matéria orgânica em lixões pode vir a causar explosões por ser inflamável. No Brasil, muitas pessoas tiram seu sustento do trabalho como catadores de materiais recicláveis, colocando desse modo sua saúde em risco. E 8. Os aterros sanitários, a reciclagem e a incineração são possíveis destinações para o lixo urbano. Os que estão corretos é o que tem o número 2, o número 4 e o número 8, somando 14. 18.
Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Aveiro, em Portugal, conseguiu demonstrar que cascas de banana podem ser utilizadas na retirada de metais pesados da água. A proporção é bem surpreendente, com apenas 291 gramas de cascas de banana seria possível tornar potável 100 litros de água contaminada com mercúrio. Até então, as cascas de banana são vistas exclusivamente como detrito orgânico. Além de destiná-las aos aterros sanitários, há alguma forma de reutilizá-las? Sim, ela pode ser utilizada como compostagem. B. Além do mercúrio, cite outro metal pesado e pesquise quais danos ele pode causar em seu organismo. Você pode colocar o chumbo, ou o cádmio, ou o cromo, ou arsênio. O que o chumbo faz? Ele pode trazer problemas, no sistema urinário, no sistema esquelético, no sistema nervoso e reprodutivo. O cádmio, ele pode causar um distúrbio no metabolismo do cálcio e da vitamina D, enfraquecendo os ossos. O cromo, ele pode trazer problemas alérgicos, irritações, problemas respiratórios, rinites, pneumonia e até câncer de pulmão. E o arsênio, ele é um agente carcinogênico, que a gente fala porque pode causar câncer de pele e câncer do pulmão. Aí você escolhe um desses e coloca como exemplo. 19. O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com seu chorume foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam. Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão em relação a problemáticas abordadas no texto? O lixo orgânico e inorgânico é encoberto e o chorume é canalizado para ser tratado e neutralizado. Alternativa C. 20. Nos últimos 2 anos, a imprensa divulgou notícias sobre o risco de explosão oferecido por condomínios de luxo e um shopping center em São Paulo. Os estabelecimentos foram construídos sobre antigos lixões. Nesses casos, o órgão responsável ligado à Secretaria do Meio Ambiente autuou os estabelecimentos exigindo providências quanto à instalação de sistema de extração de gases. Em relação a esse risco, considere as seguintes afirmativas. O risco de explosão deve-se principalmente à presença de metano, produzido por micro-organismos em condições anaeróbicas na decomposição do material orgânico presente no lixo. Os gases oferecem risco de explosão porque reagem vigorosamente com o oxigênio presente no ar atmosférico. O gás metano é facilmente detectado pelo odor característico. E os gases que oferecem risco de explosão apresentam alta densidade, formando lençóis nos compartimentos do subsolo, como garagens subterrâneas. 2 estão certas. 21. Com o objetivo de avaliar os impactos ambientais causados pela ocupação urbana e industrial em uma região às margens de um rio e adotar medidas para sua despoluição, uma equipe de técnicos analisou alguns parâmetros de uma amostra de água desse rio. O quadro mostra os resultados obtidos em 5 regiões diferentes, desde a nascente até o local onde o rio deságua no mar. Na tentativa de adotar medidas para despoluir o rio, as autoridades devem concentrar esforços em ampliar o saneamento básico e a estação de tratamento de esgoto, principalmente na região 4, que ela tem mais coliformes fecais, mais esgotos chegando ali nessa região. E o 22, De Volta para o Futuro e Túnel do Tempo são obras de ficção em que os personagens são transportados para o passado. Considerando que seja possível viajar no tempo, imagine que você voltasse algumas décadas no Brasil. 2 situações com que você se depararia estão resumidas a seguir nos textos 1 e 2. Texto 1. A questão do aumento do preço do petróleo. E no 2, sacos plásticos que custam barato e evitam mau cheiro. A presença de ratos e moscas, além de vira-latas, poderão ser usados em São Paulo como depósito de lixo domiciliar. O sistema alcançou resultado satisfatório nos Estados Unidos e na Europa e tornará mais rápida a coleta de lixo, porque os lixeiros não precisarão mais depositar nas calçadas os velhos latões ou caixotes atualmente em uso. O barulho produzido pelas latas nos horários das coletas de lixo tornou-se um dos alvos mais frequentes da ação Queixas e Reclamações do jornal Estado de São Paulo, principalmente nas décadas de 1940 e 1950. Mas as populares latas de lixo já estavam com os dias contados em 1972, quando a Prefeitura de São Paulo fez uma experiência com sacos de polietileno, como mostra a notícia reproduzida no texto 2. Aponte uma vantagem e uma desvantagem na adoção dessa medida. Usar sacos para coletar lixo elimina os problemas relacionados ao barulho próximo às residências e diminui a presença de moscas e ratos, porque o lixo ficava lançado na calçada para ter o recolhimento. Porém, o problema é que
usar os sacos e eles serem descartados inapropriadamente, ele forma um lixo não degradável, porque vai impactar negativamente o ambiente.